Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma palavra para o dia, no dia 7 de maio de 2020. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome. Pedimos a Ti, Pai amado, que venha sobre as nossas vidas com graça, com o Teu poder, com a Tua luz, Pai, nos direcionando, nos orientando em todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, neste Palavra para o Dia, no dia 7 de maio, que está em João capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos para o nosso entendimento. João capítulo 7, a partir do versículo de número 60. João capítulo 7, a partir do versículo 60, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não estavam com ele. E nesse texto, amados, nesta manhã, em João, capítulo 7, dos 60 ao 67, nós temos que ter um pensamento em nossos corações, nós precisamos colocar sobre as nossas vidas algumas coisas. Esse discurso que Jesus fez, que os seus discípulos aqui disseram que muitos deles disseram que é duro ouvir, falava o seguinte, no capítulo 7, versículo 54, diz assim: Quem come, perdão irmãos, é João 6, ok? João 6, versículo 60 ao 67, e nós estamos lendo João 6, versículo 54. Me perdoem pelo engano. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, em João 6, versículo 60, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Muitos, pois, dos seus discípulos, me perdoem, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? De dar a própria carne, de viver na própria carne, tudo aquilo que o homem precisa. Jesus estava se entregando por nós, e ele estava ali naquela entrega pessoal, uma entrega verdadeiramente pessoal. E quando ele começa a descrever isso, os seus discípulos que estavam ali, os discípulos mesmo, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E muitas vezes é isso, quando Deus nos fala algo mais profundo, nós queremos sair fora, nós queremos deixar isso fora. Mas a palavra do Senhor, ela tem que permanecer em nossos corações. A palavra do Senhor tem que estar em nossas vidas, em nome de Jesus. E nós precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e ter a certeza da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E é isso, irmãos, que Jesus estava fazendo ali, mostrando para eles o que era necessário. Mas sabe o que eles disseram? Duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Viver por essa premissa, viver por essa direção, viver por essa orientação é muito difícil. Mas eles se esqueceram que Jesus estava fazendo isso. Jesus estava fazendo isso pelas nossas vidas, pela vida deles. E é isso que nós temos que crer, e é isso que nós precisamos acreditar a cada dia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Colocarmos o nosso coração, o nosso entendimento na graça do Senhor, no Espírito Santo, sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas ele começa ainda a discursar. E aqueles discípulos ali entenderam, Muitos discípulos decidiram voltar para trás e já não andavam com ele. Versículo de número 66.
Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque ele havia falado de coisas mais profundas, de entrega, de renúncia pessoal. Você tem que comer da minha carne, tem que cortar na minha carne. Mas isso nós não queremos fazer. Porque a nossa carne e a nossa consciência andam coladas umas com as outras. O nosso espírito anda com o Espírito do Senhor, mas a nossa consciência anda com a nossa carne. Então nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que Deus tem nos falado, que aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, olha bem, ele só estava fazendo um discurso de renúncia, de entrega pessoal. Tem que comer da minha carne, quem comer da minha carne, beber o meu sangue. Ou seja, o que ele estava falando? Da comunhão com ele, de fazer as mesmas coisas que ele fez, ele era o nosso exemplo. E quando nós começamos a perceber isso, irmãos, algumas pessoas aqui, os seus discípulos que estavam ali ouvindo diretamente Jesus, no versículo 60 disseram, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabe o que está acontecendo agora, irmãos? É exatamente isso. O que está acontecendo agora é exatamente isso. É quando nós perdemos a perspectiva da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Me perdoe. É quando nós perdemos essa perspectiva da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe o que está revelando essa pandemia? Quem verdadeiramente é de Cristo ou não. Olha, é muito necessário, é extremamente necessário que a igreja volte a funcionar, que a igreja esteja ali aberta e que nós estejamos em comunhão. Isso é necessário, é bom, é maravilhoso. Eu quero isso na minha vida, eu desejo isso a cada dia na minha vida. Mas também, irmãos, olha, eu vou te dizer bem sinceramente, não é isso que me firma na presença do Senhor, não. O que me firma na presença dele é eu andar com ele, eu estar com ele em todos os lugares que eu estiver na minha vida, aonde eu for na minha vida, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que estar ao Senhor. O calor da igreja é necessário, o calor da igreja é excelente, o calor da igreja edifica, os louvores ali cantados maravilhosamente ali, tocados, olha aquela ministração da palavra, aquele aconchego de todos juntos, os abraços das crianças, os abraços do irmão, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas vou dizer uma coisa, irmãos, isso não é tudo. Isso não é tudo para um cristão. Estar com Cristo é sobremodo muito mais excelente do que todas as outras coisas. E é por isso que nós precisamos estar em Cristo, buscando em Cristo, falando em Cristo. Mas quando ele começou a discursar em coisas mais profundas, e talvez esse seja um momento, irmãos, que nós estamos aqui vivendo. Talvez seja esse o momento agora que nós estamos vivendo. Sabe? De verdadeiramente ter paz no coração, de verdadeiramente entender quem é Cristo, de verdadeiramente buscar no Senhor. É isso. Essa é a situação. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender isso. Nós temos visto a nossa irmã Maristele, com sua mãe hospitalizada. Nós temos visto a Rô, que saiu do hospital agora. Nós temos pessoas do nosso meio que estão passando mal, não com Covid, não, mas situações normais da vida. E isso, irmãos, nos importa. Porque Jesus Cristo disse que nós também teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E você estar com uma pessoa querida e hospitalizada, principalmente numa época dessa, é muito difícil. Mas uma coisa é real, irmãos. A presença do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer, nós precisamos entender no processo de Deus sobre cada um de nós. E aqui ele está dizendo, ele começou a falar disso para os discípulos. Ele começou a falar de coisas corriqueiras, da santidade que nós precisamos ter na presença do Senhor. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que muitos retrocederam, muitos saíram de perto dele. Mas o que eu quero encerrar nesta manhã, no Palavra para o Dia, no dia 7 de maio, essa palavra é para mim e para você. O que eu quero agora, irmãos, colocar no meu coração, no seu coração, é algo que você precisa pensar junto comigo. Versículo 66 diz, desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O versículo 67 diz, então disse Jesus aos 12, olha bem, irmãos, de todos aqueles discípulos, os 12 estavam ali apenas. E Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? E é isso que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã. Jesus nos faz uma pergunta muito simples. Qual é a resposta que ele vai obter? E você, também quer se retirar? Ah, porque não pode ir na igreja, porque tem pandemia, por causa disso ou por causa daquilo, você também quer se retirar? Você quer largar a presença do Senhor por causa de bebidas? Por causa de vícios? Por causa de companheiros, companheiras?
por causa disso ou daquilo? Você quer largar Cristo por isso? Então, irmãos, olha bem, isso não aconteceu só agora não. Isso aconteceu também no passado. Isso também aconteceu no passado. Vamos ter muitas surpresas? Vamos. Mas também não vamos ter nem tanta surpresa assim, porque o pastor conhece as suas ovelhas. Agora é hora de firmar o nosso coração, irmãos, porque ele fez uma pergunta aos seus discípulos. E vós, também queremos retirar? Ah, porque não está no calor da igreja, ah, porque não está ali na comunhão, então sua fé esfriou? Então aquece a sua fé com oração, com busca, com jejum, com leitura da palavra, ouvindo a palavra, buscando na palavra, sentindo a palavra. Faça isso, irmão. Faça isso, minha irmã, em nome de Jesus. Estou tentando fazer isso, mantendo a minha sanidade mental, física e espiritual, através da palavra que eu leio para você. Eu estou preparando a mensagem para você, mas primeiro eu ouvi a mensagem, primeiro eu li a palavra, primeiro eu busquei no Senhor, primeiro eu fiz a minha oração ao Senhor. Primeiro eu preparei todas as coisas. Para isso chegar ao ar, irmãos, tem toda uma preparação por trás. E isso eu estou fazendo todos os dias, sabe para quê? Mantendo também a minha sanidade, a minha disciplina com o Senhor. Porque ele diz assim, olha, Pedro respondeu, e eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo isso para você. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, versículo 68 do capítulo 6 de João. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a resposta que Deus quer ouvir nos meus lábios, essa é a resposta que Deus quer ouvir nos seus lábios, em nome de Jesus. Essa é a resposta que nós temos para o Senhor. Essa é a resposta que eu quero ter, que eu quero que a minha família tenha, os meus filhos, a minha esposa tenha, a minha família de sangue, minha mãe, meus irmãos. Essa é a resposta que eu quero que todos tenham. Eu oro por isso, eu busco por isso. Por isso ontem o culto de oração, eu oro por todas as pessoas que eu amo, em nome de Jesus. E olha, e essa é a resposta. Já vou encerrar, não vou mais tomar o seu tempo, mas essa é a resposta. Jesus está perguntando, e vós, também quereis sair? Quereis ir-vos? E Pedro respondeu, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu vou, irmãos? Para quem eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro a Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. E a graça do Senhor te acompanhe. Aonde você estiver, aonde você pisar a planta dos pés, o Senhor esteja contigo. E o sangue de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esteja orando pelo pastor Anderson. Esteja orando pelas nossas vidas, é o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, chegamos ao final do Palavra para o Dia, no dia 7 de maio. E pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito, nos dando um bom dia e a graça do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Recebe um abraço do pastor Anderson e o nome do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.